Bom dia, querido telespectador da TV Evangelizar. Eu sou Dom Hamilton e vou ficar com você até o meio-dia. Hoje, num dia muito especial, em que a igreja faz a memória do Imaculado Coração de Maria. Dia seguinte em que nós celebramos em solenidade o Sagrado Coração de Jesus. E ontem, de modo particular, nós rezamos como Dia Mundial de Oração pela Santificação dos Sacerdotes. Então rezamos pelo nosso padre, pelo nosso pároco, pelo nosso vigário. Essas orações continuam hoje. E também colocamos a intenção que toda a humanidade almeja e clama ao Senhor da vida. O fim desta pandemia, a cura dos infectados, a vacina eficaz para todos. Neste dia em que vamos conversar, ou nesta manhã, da devoção ao Imaculado Coração de Maria, eu quero iniciar trazendo presente aquele que nos dá vida, aquele razão pela qual vale a pena investir o nosso existir, é causa da nossa missão. O Deus Uno e Trino, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Eu gostaria de tomar a leitura do evangelista Lucas, no capítulo 1, ou capítulo 2, versículos 19 e também o versículo 51. No contexto do nascimento de Jesus, diz Lucas no capítulo 2, versículo 19. Todos os que estavam ali se admiravam das coisas que contavam os pastores. Maria conservava todas essas palavras, meditando-as no seu coração. E depois no versículo 51, é o contexto da perda e do encontro do menino Jesus aos 12 anos no templo, quando foi encontrado no templo. Em seguida, Jesus desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. Sua mãe guardava ou contemplava todas essas coisas no seu coração. Cantemos, louvando o coração imaculado de Maria. Coração imaculado de Maria, nossa luz, nosso caminho e salvação, tua santa e permanente companhia será sempre o nosso auxílio e proteção. Ave Maria, Imaculada, dai-nos a graça do teu materno amor. Ave Maria, Imaculada, dai-nos a graça do teu materno amor. És a nossa Mãe Divina Imaculada, e o rosário, nossa eterna devoção. Tua bênção fortalece a caminhada dos que buscam
buscam a perfeita conversão. Ave Maria, Imaculada, dai-nos a graça do teu materno amor. Ave Maria, Imaculada, dai-nos a graça do teu materno amor. A origem da devoção ao Imaculado Coração de Maria. A memória do Imaculado Coração de Maria, ela vem no sábado seguinte, pós a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, que celebramos ontem. O Sagrado Coração de Jesus é celebrado na segunda sexta-feira, depois da solenidade de Corpus Christi. No entanto, a devoção ao Imaculado Coração de Maria remonta os primórdios da nossa igreja e tem as suas raízes mais profundas nas Sagradas Escrituras, como nós acabamos de ouvir no evangelista Lucas, capítulo 2, versículos 19 e 51. O coração de Maria é um coração orante, é um coração contemplativo, é um coração que reza. E ela faz isto diante do sim que deu a Deus, para que possa ser perseverante, alegre e fiel. Mas esse coração também é um coração que, depois de rezar e contemplar, é um coração que age. Os tesouros do coração de Maria, que nesta manhã nós queremos abrir o coração para contemplar, é um coração que nos ensina a viver também com fidelidade, alegria e perseverança no seguimento de Jesus. O nosso ser cristão, o nosso ser igreja. A semente do Evangelho, plantada pelos apóstolos e pelos discípulos de Jesus, germinou nos santos padres, que são os primeiros cristãos e escritores da igreja. E já no início aí do cristianismo, teólogos e místicos falam do Imaculado Coração de Maria. E é importante, sempre unido ao coração de Jesus. Mas é na Idade Média que, sobretudo os santos, os místicos, falam de forma ainda mais profunda enquanto devoção e enquanto imitação, ou seja, aquilo que nós rezamos e nos voltamos a Maria e ao seu coração, agora nós devemos testemunhar na vocação que nós abraçamos enquanto missão que nós temos na igreja e no mundo. Entre os grandes devotos do coração imaculado de Maria, que deixaram um legado bonito de escritos e de reflexões para a igreja, nós temos o grande São Bernardo de Claraval, mas também Santa Gertrudes, Santa Brígida, São Bernardino de Sena, Santo Antônio Maria Claret, que fundou uma congregação religiosa, tendo como inspiração o Imaculado Coração de Maria, os chamados missionários claretianos. E o grande São João Eudes, um santo não tanto popular, mas que nos ajudou a tornar popular o Imaculado Coração de Maria. São João Eudes é chamado o apóstolo do Imaculado Coração. E no ano de 1648, o então padre João Eudes obteve do bispo, o seu bispo de Autun, na França, ele era francês,
a aprovação para celebrar a festa do Imaculado Coração de Maria. São João Eudes é fundador também de uma congregação. Assim, nós vamos tendo na história, a partir de então, da Idade Média, um crescimento na devoção e na invocação do Imaculado Coração. Mas podemos dizer que o grande impulso desta devoção se deu no ano de 1917, com as aparições de Nossa Senhora de Fátima. Por isso, eu coloquei a imagem de Nossa Senhora de Fátima aqui do meu lado, porque esse é o momento do grande impulso, onde, segundo os videntes de Fátima, sobretudo Lúcia, Nossa Senhora revelou que era da vontade do seu Filho Jesus propagar, a partir da igreja, ou na igreja, a devoção ao seu Imaculado Coração. E ficou famosa e também profunda uma expressão da Virgem Maria que disse: vocês passarão por muitas tribulações, mas por fim o meu Imaculado Coração triunfará. O triunfo do Imaculado Coração de Maria é o triunfo do coração sagrado de Jesus. E eu gostaria de trazer isto presente. É uma expressão de São João Eudes, quando diz: nós devemos amar o coração de Jesus através do coração imaculado de Maria. E amar o coração de Maria a partir do Sagrado Coração de Jesus. Assim, os sagrados corações de Jesus e Maria serão sempre para nós um referencial da nossa ação no mundo, construindo o reino de Deus. Aqui não estão separados esta devoção, o de Jesus e o coração da sua mãe. Dessa forma, a expressão da Virgem Maria precisa ser bem compreendida. Por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. O que consiste? É o triunfo do coração do Filho, onde estabelece uma devoção como meio para que nós cheguemos ao coração amoroso de Deus. É o que o magistério da Igreja Católica nos fala. Os escritos dos papas e os diversos, inúmeros escritos, exortações, encíclicas, que falam de Nossa Senhora, não como um caminho que leva a ela, mas indo a Maria, nós somos conduzidos por Maria ao coração do seu Filho, à Trindade Santa, segundo a própria expressão da Virgem Maria nas bodas de Caná. Fazei tudo o que meu filho vos disser. Aqui eu abro um parênteses. Quando nós vamos a um santuário mariano, como por exemplo a Aparecida, quando vamos a Aparecida, nós não vamos apenas para contemplar uma pequena imagem. Nós vamos para transpor o que aquela imagem significa, que é a grandeza do nosso Deus, que fez nessa mulher maravilhas. Assim, ir à Aparecida significa passar diante daquela imagem e rezar, e pedir a intercessão de Nossa Senhora. E aí nós vamos aonde? Maria automaticamente, imediatamente nos leva para a Santa Missa. Ir à Aparecida e não participar da Eucaristia, e muitas vezes do sacramento da confissão, é uma devoção que ela não nos leva a algo mais profundo e verdadeiro. Conforme lembra o Papa Francisco, nossas orações, nossa espiritualidade, nossa fé, as nossas devoções, elas não podem ser intimistas, ou seja, fechadas em nós mesmos. Eu quero falar, no final deste primeiro bloco, sobre o sentido da devoção. Isso tem relação ao coração de Maria, ao coração de Jesus, aos santos. Como amanhã nós celebraremos Santo Antônio, um dos santos mais populares do catolicismo. O que a devoção me leva? A buscar algo só para mim, para as pessoas que amo, numa dimensão fechada?
essa espiritualidade ou devoção não é verdadeira. Vamos falar dela depois. Voltemos então a Fátima. Jesus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. E depois de tudo, o meu coração imaculado triunfará. A mensagem então do coração de Maria, nas aparições de Nossa Senhora de Fátima, significa para nós um tempo de esperança. E aqui eu já quero dar essa mensagem bonita e trazê-la. A devoção ao Imaculado Coração de Maria, em tempos de pandemia, deve renovar a nossa esperança, a nossa fé, que gera esperança, um otimismo e uma busca de dias melhores, onde junto com Deus nós somos protagonistas. O meu coração imaculado triunfará. Aqui fica distante mensagens catastróficas. Dias piores virão e serão piores mesmo e vão aumentar. Nada disso. No final do Magnificat, Maria canta que a misericórdia de Deus se estende de geração em geração sobre todos os que o temem. E o triunfo do seu coração significa a igreja, fundada em Cristo e a partir de Cristo, e sendo a igreja um sinal visível da presença de Deus, do seu amor para conosco, significa que nós, em atitude de conversão e atitude de missão, abraçando a vocação que recebemos, nós vamos fazendo os dias melhores acontecerem. O vírus, seja este, o novo coronavírus, afastar-se de nós. E vamos buscando também com que outros vírus, como lembra o Papa Francisco, que tem nos afastado de Deus e do próximo, também ser banido de dentro de nós e do nosso meio, como a insensibilidade, a indiferença, o desamor, as injustiças, o ódio, a violência, as guerras. São vírus que já há muito tempo têm prejudicado a tão sonhada civilização do amor, que o Papa São Paulo VI proclamou ainda no seu pontificado. A devoção ao Imaculado Coração de Maria, que ganhou ênfase em Fátima, trouxe também uma devoção dos 5 primeiros sábados, onde Maria teria pedido a então Lúcia que estes 5 primeiros sábados ele deveria constar de confissão, comunhão, a reza do terço, ou os 15 mistérios do rosário, e também a meditação de 15 minutos sobre um dos mistérios, para fazer companhia a Nossa Senhora e desagravar o Imaculado Coração de Maria de tantos ultrajes e sacrilégios, porque ela mostrou o coração e ao redor, não como o coração de Cristo, também uma coroa de espinhos, um pouco mais distante, lembrando tudo o que sofre também o seu coração, e que Jesus toma para o seu, porque é o coração da mãe. Maria teria prometido assistir na hora da morte quem fizesse a devoção ao seu Imaculado Coração os primeiros sábados. Mas aqui nós não podemos reduzir apenas alguns momentos de práticas pessoais neste primeiro sábado, ou os primeiros 5 sábados. O que significa isto? Significa que a devoção, ela vai além, repito, das práticas como confissão, Eucaristia, Santa Missa, a reza do Rosário, os 15 minutos meditativos. Tudo isso deve me levar àquilo que São Paulo da Cruz, o fundador dos missionários passionistas, dizia: a devoção é uma abertura minha para com Deus, para sentir presente o seu amor e a força deste amor na minha vida e na minha história. Porém, a devoção deve me levar a ter os mesmos sentimentos que haviam em Cristo Jesus.
os mesmos sentimentos que haviam na sua mãe. E quando eu sou e manifesto a devoção a um santo, os sentimentos que aquele santo teve, que foram de Jesus, e por que não também da sua mãe, para agir em nome deste Deus. Filipenses, no capítulo 2, versículo 5. Tende em vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Desta forma, eu vou a Maria, ao seu imaculado coração, o invoco, faço essas práticas, mas aí, movido pelos sentimentos de Jesus e de sua mãe, vem então a memória, que é a atualização desses sentimentos em atos concretos. Pois, como lembra o Papa Francisco, o amor se comunica. Isso significa mais dar do que receber, mais estar a serviço do que querer uma recompensa. Gratuidade, como Deus age conosco. E o segundo traço do amor, lembra o Papa Francisco, é que o amor se expressa mais em atitudes do que com palavras. O que significa que o amor traz e gera a vida. Assim é o movimento do coração de Cristo, assim é o movimento do coração da sua mãe, que rezou, mas agiu. E o coração foi uma síntese de sentir de perto que Deus está presente. O seu amor foi derramado, mas agora esse amor deve transbordar. Devoção, ter os sentimentos e fazer a memória. Aí sim nós crescemos no cristianismo. A devoção ao coração imaculado de Maria fez com que a Santa Sé aprovasse o culto deste imaculado coração no século XIX, em algumas congregações religiosas que se inspira no coração de Maria. E em 1805, o Papa Pio VII concedeu então a autorização para as congregações religiosas que pediram e tinha o coração de Maria como inspiração e espiritualidade. No ano de 1855, o Papa Pio IX aprovou a missa e os ofícios próprios do Imaculado Coração de Maria. Durante a Segunda Guerra Mundial, no dia 8 de dezembro de 1942, o Papa Pio XII, que é venerável, consagrou o mundo e a Igreja ao Imaculado Coração de Maria. Vou repetir, o Papa Pio XII consagrou no ano de 1942 a Igreja e o mundo ao Imaculado Coração de Maria. 3 anos depois, Pio XII estendeu esta festa, ou esta memória, do Imaculado Coração de Maria a toda a Igreja. Por isso nós a celebramos hoje, depois da solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Quero lembrar que o Papa São João Paulo II também fez a consagração do mundo ao Imaculado Coração. E o Papa Francisco, logo que entrou no seu pontificado, no Congresso Mundial das Famílias em Roma, a imagem de Nossa Senhora de Fátima foi levada até lá e ele consagrou as famílias e o mundo novamente ao coração imaculado de Nossa Senhora. Cantemos, o coração de Maria bate e pulsa junto ao nosso coração, junto ao coração de Cristo. Coração imaculado de Maria, nossa luz, nosso caminho e salvação. Tua santa e permanente companhia será sempre nosso auxílio e proteção. Ave Maria, Imaculada, dai-nos a
graça do teu materno amor. Ave Maria, Imaculada, dai-nos a graça do teu materno amor. Este coração nos ama como amou o coração de Jesus. O coração nos ama como o coração de Maria nos ama. Imaculada, Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus. Imaculada, Maria do povo, mãe dos aflitos que estão junto à cruz. Um coração quer assim para a vida, um coração quer assim para o irmão, um Imaculada, Maria do povo, mãe dos aflitos que estão junto à cruz. Olhos abertos para a sede do povo, passo bem firme que o medo desterra, mão estendida que os tronos renegam, reino de Deus que renova esta terra. Imaculada, Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus. Imaculada, Maria do povo, mãe dos aflitos que estão junto à cruz. Estamos de volta com este bonito momento reflexivo sobre a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Uma memória obrigatória da Igreja Católica que estamos celebrando hoje, depois da solenidade do Sagrado Coração de Jesus. O que significa que esses dois corações estão muito próximos. Aliás, o coração de Jesus, no ventre de Maria, começou a pulsar humanamente neste mundo ao lado do coração da mãe. Você já pensou nisso? O coração da mãe batia por primeiro. Aquela adolescente entre 13 e 14 anos disse sim ao anjo Gabriel. Quando disse sim, pela ação do Espírito Santo, Maria concebeu Jesus. O Verbo eterno de Deus se fez carne e habitou entre nós, como lembra São João. A partir daquele momento, a vida de Deus passou a ser mais próxima de nós, mais íntra, mais dentro do nosso ser, para que fosse depois, a partir de nós, o céu revelado e se manifestado. Assim, aquele coraçãozinho foi sendo formado dentro de Maria, e bem próximo do coração da mãe começou a pulsar. Coração amoroso, coração misericordioso, expressão do jeito do Pai ser e agir, sob a ação do Espírito. Coração compassivo. Podemos dizer que o que Maria aprendeu depois escutando o Filho, que Jesus a elogiou, Lucas no capítulo 11, minha mãe é feliz, ou muito mais feliz é aquela que escuta a palavra e coloca em prática.
Mas na escola de Jesus, foram os 9 meses de gestação que o coração de Maria já foi aprendendo. O coração de Maria já estava aberto, desde o sim, para aprender com Deus, para deixar-se moldar por Deus. Ela, cheia de graça, sem pecado, já foi moldando seu imaculado coração, segundo o jeito de ser e fazer de Deus. O humano divino, habitando dentro dela, foi pulsando cada vez mais forte. E o que era então uma sementinha, um ser humano ali se formando, foi se tornando depois uma criança. E essa criança foi se fortalecendo nos seus pequenos membros até o dia do seu nascimento, naquela gruta de Belém. Foi o coração da mãe que mais escutou por primeiro os segredos que ela guardou no coração e que a espada mais cruel abriu ao pé da cruz. Aquela espada profetizada por Simeão, que na verdade foi uma consequência do sim ao longo da vida de Maria. Mas no Calvário, ela foi muito mais cruel. E naquele momento o coração da mãe, transpassado de dor, foi uma chaga espiritual e mística que se abriu, não como o coração de Cristo. O coração de Cristo, o soldado abriu e desceu sangue e água. O de Maria foi uma espada espiritual e mística, dor profunda, quando a mãe viu aquele coração agora pulsando e agora transpassado, rasgado pela espada. Aí esse coração da mãe, ferido também espiritualmente, revelou os segredos que ela conservou e guardou. Na escola do coração de Cristo, a mãe foi a primeira seguidora, discípula e aprendiz. Isso é maravilhoso, né? E aí nós vamos aprendendo também com o coração de Maria, como ficarmos mais próximos e íntimos do coração de Jesus, que também quer habitar dentro de nós e pulsar junto ao nosso coração, tão diferente do de Maria, pecador, frágil, ferido com as situações da terra, mas desejosos de tornar o nosso coração semelhante ao coração de Jesus. A mãe é intercessora, e com certeza a devoção ao Imaculado Coração de Maria nos leva a chegar mais próximos do coração do Filho. Nós cremos, acreditamos nessa possibilidade ou oportunidade que Deus nos dá. Vamos falar dos sábados. É importante, os sábados. O sábado na igreja, ele sempre foi consagrado ao coração de Maria, ou à Virgem Maria. Não sabemos como iniciou, mas nós sabemos que já no início da igreja, os cristãos, no sábado, começaram a manifestar alguma devoção ao coração de Nossa Senhora, ou à Virgem Maria, já nos primeiros séculos. E na Idade Média, no ano de 1570, então século XVI, São Pio V, ele quis honrar ainda mais essa tradição que já vinha da igreja e estabeleceu para toda a igreja católica os sábados como um dia de devoção especial à Virgem Maria. Então a devoção dos 5 primeiros sábados, ela não é inédita para uma igreja que todos os sábados, ela já de alguma forma dedica uma devoção ou volta-se ao coração de Nossa Senhora. Assim nós temos o ofício da Imaculada Conceição, nós temos as missas próprias a Nossa Senhora, também a liturgia das horas, a comemoração de Nossa Senhora no sábado. Nós temos o comum de Nossa Senhora, orações próprias, todas voltadas a Jesus, por meio da sua mãe. Então Maria é intercessora,
ao Pai, na intercessão de Maria, por meio do Filho, na unidade do Espírito Santo. Eu gostaria de trazer aqui aqueles 2 versículos do Evangelho de Lucas, no capítulo 2, o versículo 19, no contexto do nascimento de Jesus, e o versículo 51, no contexto da perda do menino e depois na alegria do encontro. Primeiro, Lucas vai nos dizer que Maria guarda, ali no nascimento de Jesus. As pessoas falavam, sobretudo os pastores, cantavam maravilhas a Deus ao verem aquele menino, aquela luz que irradiava deste ser, desta criança, aparentemente uma criança normal e tão frágil, numa noite fria, num estábulo, enrolada em alguns panos, no meio do capim, num recipiente onde os animais se alimentavam, enxergaram ali aquela alegria que os anjos comunicaram e convidaram para que eles experimentassem. Então Maria se encheu também de alegria e diz Lucas, ela guardou e meditou, ela trouxe para dentro e meditou no coração estes acontecimentos. O que Lucas está nos falando? Naquele momento em que ela trouxe para dentro e meditou, ela juntou a razão, o coração e a fé. A fé, a razão e o coração. E ficou aqui. Ela recolheu, ela acolheu as palavras, com certeza, as palavras do anjo Gabriel. E aquela espada, depois que Simeão vai profetizar, será um processo do conhecimento e da aceitação da pessoa e da missão do filho, no qual Maria precisa conhecer mais e precisa adentrar. Ela será associada ao todo de Cristo e da sua missão na terra, à dor e ao amor que passa pela dor. Por isso dizia São Paulo da Cruz, que do mar das dores de Maria se passa ao oceano infinito do amor de Cristo, do amor de Deus crucificado. Vou repetir essa frase de São Paulo da Cruz, o fundador dos missionários passionistas. Do mar das dores do coração de Maria se passa ao oceano infinito do coração de Cristo, que é amor. Assim, Maria medita, é orante na meditação. Já na perda e depois o encontro do menino, quando ele volta com Maria e com José para casa, que o menino era submisso, a mãe, ela não compreendeu muito bem a resposta de Jesus. Não sabeis que devo me ocupar com as coisas de meu pai? O que ela fez? Lucas diz que ela conservou no coração. Conservar significa meditar, significa agrupar. E nesse momento, ela passa a agrupar, ela contempla os acontecimentos e a infância de Jesus. Jesus já está com 12 anos. Aconteceu muitas coisas em 12 anos. Naquele momento ela agrupou e ela contemplou no coração, para dar passos seguintes e continuar seguindo seu filho com fidelidade. O discípulo, a discípula que é mãe, é itinerante, mas também nós somos peregrinos na fé. Maria é peregrina na fé. Ela vai crescendo nessa fé e ela vai aprendendo na escola de Jesus e ela nos ensina também a ir crescendo e aprendendo. E aqui eu trago uma frase, uma expressão do apóstolo Paulo, que diz: quando eu era criança, eu pensava como criança e agia como criança. Agora que eu experimentei o amor de Deus, eu fiz a experiência de Jesus na minha vida, então eu já sou adulto na fé. Eu devo pensar e agir como adulto. Isso significa que fé, eu tenho a sementinha recebida de Deus, fé, esperança e caridade, no dia do batismo, mas eu sou chamado a cultivar, a regar,
deixar que o Espírito regue, mas eu preciso trabalhar. Qual é o adubo que eu vou colocando nesta terra? Esperança e caridade. A fé me leva a aumentar a esperança em vista da vida eterna. Por isso não são dias melhores apenas para a terra, porque queremos chegar lá, mas isso implica obras de amor, caridade. Senão não vou chegar lá. Fé sem obras é morta, diz Santiago. Mas não basta ser obras de amor. Por causa deste Deus que eu consigo enxergar no outro, e no outro mais pobre, e no outro sofredor. E às vezes não está tão distante, está dentro da sua casa, trabalha com você. É um coração que precisa de ressurreição, precisa de Páscoa, precisa de vida nova. Aí vem o coração de Jesus e o coração da sua mãe me ajudar nessas atitudes. Onde os corações estão feridos, eles precisam ficar curados. E quantas espadas ao longo da vida transpassam espiritualmente, fazendo sangrar nossos corações. Por isso a nossa fé e a nossa ação para curar, sanar feridas. Muito bem, somos peregrinos e Maria nos ajuda a agrupar, a contemplar, a meditar para dar passos. O Papa Francisco chama de discernimento no Espírito. Ele trabalha um capítulo naquele documento preparatório para o Sínodo dos Jovens. Fé, jovens ou juventude, discernimento vocacional. O discernimento, na linha de Santo Inácio de Loyola, passa pela escuta de Deus, do coração, das realidades do mundo. Oração, para saber se é Deus que está falando, se é vontade própria, se é uma voz que vem do mundo querendo me tirar de Deus. E depois, com o diretor espiritual, com a oração, pessoas amigas, eu faço um discernimento profundo e aí eu tomo a decisão e depois eu vou agir. É assim que Maria vai trazendo. Ela vai escutando o seu Deus, ela vai discernindo e vai agindo. Nós somos muito por impulso, você já percebeu? A gente reza pouco antes das grandes e pequenas decisões. Por isso erramos tanto, por isso quebramos a cabeça. Não consultamos o coração, a razão, a luz da fé. É preciso colocar o ingrediente da fé. Somos cristãos, somos batizados, recebemos sacramentos. Não posso agir de qualquer forma, ou como lembra o Padre Zezinho naquela canção: se ouvires a voz do mundo e você se deixa seduzir só por essa voz, você vai se perder. E neste último momento, vamos cantar um refrão e uma estrofe. Iluminada, iluminadora é Nossa Senhora. Um coração iluminado nos ilumina. E aí vamos a uma última parte. Primeira cristã, Maria da luz, sabias, ó mãe, amar teu Jesus. Primeira cristã, Maria do amor, soubeste seguir teu Filho, Senhor. Nossa Senhora das milhões de luzes que meu povo acende pra te louvar. Iluminada, iluminadora, inspiradora de quem quer amar e andar com Jesus, e andar com Jesus, e andar com Jesus, e andar com Jesus. Quero trazer, entre tantos momentos, 2 momentos da vida de Maria, que junto com Jesus, o seu coração,
ele se encheu de dois sentimentos que eu diria opostos, mas no segmento de Cristo estão juntos. A alegria, o júbilo, mas também a dor. Porque se eu quero contemplar a alegria pascal, não tem como nós não passarmos pela cruz. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. A mãe fez isso por primeiro. Eu vou então primeiro pela cruz. Nós vamos lá no Calvário. E lá no Calvário nós temos uma cena dolorosa, onde podemos dizer coração imaculado e doloroso de Maria. Onde aquela espada mais cruel, como eu disse, transpassou espiritualmente, misticamente o coração de Nossa Senhora. Naquele momento, Maria, como em Caná, e aqui é São João que traz para nós, onde o coração é mais doloroso, Caná, as bodas de Caná e a cruz têm uma ligação profunda no Evangelho de São João. Porque em Caná, a hora de Jesus ainda não chegou. Podemos dizer que a mãe apressou a hora de Jesus. E que hora é? Que hora? A hora das núpcias de Deus com a humanidade, que se daria no mistério pascal mais profundo, a paixão, morte e ressurreição, o Calvário. Mas Maria apressou porque Jesus revelou a sua hora. A mãe viu que faltava o vinho, havia uma necessidade, e quando ela apresentou ao filho, mesmo que o filho não respondeu, ela sabia que ele faria algo. Por isso ela foi aos servos, aos serventes, como ela vai a nós, servos de Cristo, discípulos, e diz: façam tudo o que ele vos disser. E a água foi transformada em vinho, os discípulos creram em Jesus, e foi a fé da mãe que fez apressar aquele momento. Nós estamos iniciando o Evangelho de João. Agora a hora de Jesus se dá, a revelação por excelência no Calvário. Se Jesus disse ali, mulher, o que nós temos a ver com isto nas bodas de Caná? Agora também, mulher, eis aí o teu filho. E ali estava o discípulo amado, São João, mas também sou eu e você. Mulher, eis aí a Maria, o João, o Antônio, o Hamilton, o Sebastião, vários nomes. Coloque-se no lugar do discípulo amado. Assim como o anjo convidou a mãe para acolher um convite, para ser a mãe de Jesus, o Salvador, agora é o Salvador que convida a sua mãe para acolher os seus seguidores. Agora se abre numa maternidade espiritual a missão de Maria. Maria não respondeu, mas o filho leu no coração da mãe o seu sim. Já que o discípulo não é maior do que o seu Senhor. Se o Senhor está pedindo, a mãe disse sim. Porque Jesus leu o sim como atitude no coração da mãe, ele se voltou para o discípulo. Eu e você hoje, e ele repete. Filho, eis aí a sua mãe. Neste momento, Maria se tornou a mãe da humanidade. E São Bernardo dizia, ó mãe, você que não teve as dores do parto para dar à luz a Jesus, no alto do Calvário, nas dores da paixão, você nos gestou e deu à luz à humanidade, onde eu sou o teu filho. E aí lembra São Bernardo, faça de Maria a sua amiga da alma. Amiga da alma significa aquela que conduz, a diretora espiritual. E São Bernardo ainda diz, fale a Maria, fale das suas angústias, as angústias que passam no seu coração, as angústias que passam no coração da sua família, as angústias da humanidade, as dores neste tempo de pandemia. Quantas pessoas nos hospitais, pessoas que você conhece, talvez da sua família, vítimas da Covid-19. Mas também quantos irmãos e irmãs passando fome. É preciso mais partilha e solidariedade. É preciso que a vacina chegue logo,
mas também pão em nossas mesas. Esta é a amiga da alma que São Bernardo nos recomenda, porque Maria nos assumiu como filhos e filhas. O seu imaculado coração é imenso. Maria, nesse momento, quer receber a resposta do discípulo, levá-la para casa. O discípulo a levou para casa. Que nós a levemos sempre para a casa do coração e da nossa vida. Momento jubiloso do coração de Maria. O momento em que ela visitou a sua prima Isabel e cantou o Magnificat. É um coração fecundado pela fé, onde aquela mulher, dizia já Santo Agostinho, repetiu depois Santo Tomás de Aquino, antes de Maria dar o sim e conceber Jesus, ela já tinha dado o sim pela sua fé, e Deus já habitava nela, já habitava no seu coração. E depois que ela concebe Jesus, ela se levanta e apressadamente, ela vê que concebeu Jesus, não é para divulgar a boa notícia com palavras, mas divulgá-la com ação, caridade. E ela vai socorrer a prima, idosa e grávida, já de 6 meses. Que grande júbilo quando entrou naquela casa. Saudou Isabel. João Batista chutou, vamos assim dizer, a barriga da mãe de alegria. Jesus santificou João Batista. Isabel ficou cheia do Espírito, alegria. Zacarias também, com certeza. A casa se encheu de júbilo e mais ainda o coração de Maria. E Maria recolheu os elogios que Isabel fez a ela e ela elevou o seu Deus. A minha alma engrandece o Senhor. Meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque o Senhor fez em mim maravilhas e santo é seu nome. A beleza do Magnificat. De todos os títulos que Isabel e até o anjo fez e deu a Maria, o único título que Maria se deu foi serva do Senhor. Por 2 vezes, eis aqui a serva do Senhor, na Anunciação. O Senhor olhou para a pequenez da sua serva. Serva, o coração de Maria é um coração servidor. Onde está o seu tesouro, também está o seu coração. O tesouro do coração da mãe foi o filho, as realidades do reino. O nosso coração deve ser como o de Maria, onde Cristo seja o tesouro maior e as exigências do reino, a nossa missão de cada dia, incansável, mas apoiados e dentro do coração de Jesus e do coração de sua mãe. Vamos cantar? Primeira cristã, Maria do lar, ensinas, ó mãe, teu jeito de amar. Primeira cristã, Maria da paz, ensinas, ó mãe, como é que Deus... E eu vou dar a bênção e nós vamos continuar a cantar. Por intercessão do Imaculado Coração de Maria, que o Deus da vida abençoe você, a sua família, abençoe a humanidade. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva o Imaculado Coração de Maria. Nossa Senhora das milhões de luzes que teu povo acende para te louvar. Iluminada, iluminadora, inspiradora de quem quer amar e andar